Senhor Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse privilégio de estarmos reunidos aqui na sua casa. Casa de adoração, casa de graça, casa de amor, casa de misericórdia, casa de perdão. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, venha tocar os nossos corações nesse momento. Venha falar no nosso íntimo, que só o Senhor pode fazer isso. Eu não posso. Eu simplesmente me humilho diante da tua cruz e peço o teu agir, a tua manifestação aqui nesta nossa igreja amada, amado corpo de Cristo, para recebermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Tem uma pergunta aqui hoje, que é essa aqui. Afinal, isso aqui é possível? Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo escreveu isso na carta 2 Coríntios 12, 10. Sem dúvida nenhuma que esse é mais um daqueles versículos da Bíblia que fogem totalmente do senso comum que nós temos, né? Imaginar que você, quando fraco, é forte, ou seja, caminha de fato na contramão do bom senso. É, sem dúvida nenhuma, um verdadeiro paradoxo, difícil de entender. E Paulo diz que a fraqueza, na verdade, era um símbolo de força. É isso que ele está falando aí. E então é indecifrável isso. Como é que a gente pode entender? Como é que as dificuldades ou falta de força, por exemplo, pode significar o fortalecimento de alguém, que é o que o texto está dizendo aí. Porque a fraqueza, a partir de uma perspectiva natural, sua e minha, ela normalmente nos leva a quê? Quando você pensa em fraqueza, você pensa em perda, em derrota, em medo, em insegurança. É isso que a fraqueza do mundo natural, a que muitos de nós já experimentou e talvez esteja experimentando agora, nos conduz para esse caminho. Mas a Bíblia ela tem, por diversas vezes, uns verdadeiros desafios para você e para mim. Jesus, por exemplo, e muitas vezes ele falava coisas como: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Espera um pouquinho. Nós estamos vivendo já há algum tempo um período, infelizmente, de que apenas por alguém não concordar com você, você já passa a odiar. Certo ou não? Já passa a odiar. Só porque não concorda, só porque não pensa da mesma maneira com relação a algumas coisas. E Jesus está falando, cara, você tem que amar o tempo, porque o cara que não concorda comigo e não pensa exatamente como eu penso, não é meu inimigo. Até então não é meu inimigo, está levando a vida dele lá, eu nem sei o que ele faz na vida e tal, só pensa diferente com alguma coisa. E Jesus está falando, não, João, você precisa amar o teu inimigo. E não só amar, você precisa orar por todos aqueles que te perseguem. Isso não faz sentido também. Não faz o menor sentido, não tem lógica humana nisso. Não tem lógica humana nisso. Jesus depois vem e também diz assim, se você ficou em dúvida com esse, ele diz assim, se alguém bater em você numa face, oferece outro lado. Ah não, aí já é demais. Aí um tapinha tá bom, mas 2 tapas, Jesus, o Senhor está me pedindo algo que eu não tenho capacidade para fazer. Depois ele diz assim, se está difícil andar 1 milha, anda 2. Não, eu já não estou suportando 100 metros. 100 metros eu não estou suportando andar com essa pessoa. Porque não concorda comigo, porque é egoísta, porque é disso, é preconceituoso. Tal. E o Senhor quer que eu ande 2 milhas? Então, são coisas que a Bíblia põe, que é um desafio para todos nós. Esse aqui é um desafio, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Mas acabei de falar alguns desafios que Jesus também coloca, que são totalmente contra o bom senso. E Paulo não se contenta com isso, e Paulo acaba dizendo assim também, ó. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. O Paulo então vai mais longe ainda, e não só isso, quando ele também diz, por isso aceito com prazer, meu Deus, aceito com prazer
fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições. Ah, Paulo, desculpa, Paulo. Não estou nessa ainda. Aceitar com prazer tudo isso. Vamos reconhecer que a gente está um pouco distante disso. Nós todos, eu diria. Nós todos. Então tem algo que eu preciso aprender, descobrir. Porque não há nada que a palavra diga que não seja possível e verdade na tua vida e na minha. Não há. Então, se a palavra diz que quando sou fraco, sou forte, isso é uma verdade. Isso é um fundamento. Existe aí um tesouro valiosíssimo que nós temos que entender, que as dificuldades que aparecem nas nossas vidas não é para nos jogar para baixo, não é para nos fazer incapazes, não é para nos sentir derrotados, mas é para mostrar para cada um de nós e nos lembrar que o poder de Deus pode reverter toda e qualquer dificuldade. É isso que o poder de Deus, pelo contrário, isso existe para nos lembrar que o poder é capaz de reverter esse cenário, porque quanto menores estamos, mais há espaço para o Espírito de Deus usar. Então, no fundo, é aprender, é entender. E eu já vou te dizendo, não é você e não sou eu, mas é o próprio Deus. Ou seja, Deus transforma, é Ele que faz. Deus transforma as nossas fraquezas em forças. Porque só assim você pode começar a aceitar e a entender que quando você e eu somos fracos, aí é que somos fortes, porque é por Deus, não é por você e não é por mim, porque por nós não tem a menor chance, não tem a menor chance. Então eu preciso que Deus nos fale, Deus me fale, porque muitas vezes eu sei aqui, conhecendo a história de cada um, eu sei quantas vezes você, assim como eu, se sentiu fraco. Teve gente que se sentiu fraco até longe, em outro lugar, distante, inclusive, de familiares. Aí é coisa mais doída, muitas vezes. Você não tem um apoio de pessoas amigas por perto. Mas às vezes você está cercado de pessoas amigas, de toda a sua família, e ainda assim você também pode se sentir fraco. Todos nós sentimos isso, todos nós já experimentamos por isso. Então, hoje é um dia de Deus, através da palavra dele, através do Espírito Santo dele, vir para cada um que está aqui hoje, falar: eu transformo essa tua fraqueza em força. Eu transformo essa tua fraqueza em força. A gente só precisa entender o processo, porque tudo em Deus tem um processo. Ou seja, a grande maioria dos milagres que a gente vê relatado na Bíblia sempre teve, ou invariavelmente, na grande maioria, teve uma participação do homem. Né? Exemplos claros como ressurreição de Lázaro. Jesus poderia Jesus poderia nem ter deixado Lázaro morrer, porque avisaram a ele e falaram: teu amigo está mal lá, hein? Teu amigo está morrendo. Jesus esperou 3 dias para ir visitar um amigo. Quem é que faz um negócio desse? Se você faz isso, se sabe que tem um amigo passando mal, você vai lá no hospital visitar. Jesus deixou 3 dias para ir, porque ele tinha um propósito para isso. E aí quando ele chega lá, ele também poderia simplesmente no estalar de dedo falar: Lázaro, sai para fora, e Lázaro sairia. Mas não, alguém precisou arrolar a pedra, alguém precisou desatar os lençóis dele. Ou seja, é Deus mostrando que tem uma parte do milagre que cabe a você fazer, e Ele não vai fazer por você. Abriu o mar, Moisés teve que tocar o cajado. Deus podia falar: Moisés, quando você chegar lá, Moisés, já vai estar aberto, vocês vão passar em seco. Não, não é assim. Então aqui também, para que eu e você possamos transformar as nossas fraquezas em forças, a gente precisa ver como Deus vai fazer isso em você e em mim. E o primeiro ponto importante para mim e para você, para todos nós, sabe o que é? Identificar as nossas fraquezas, porque elas existem, elas são reais. Muitas vezes a gente quer negá-las, quer dizer que não, mas nós todos temos.
Então, o primeiro passo é isso, é identificar. Paulo fala isso na carta aos Romanos 12:3, que ele diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação. É um tempo que eu preciso, João, chegar e identificar quais são minhas fraquezas. Porque se nós não identificamos, nós não temos como possibilidade de mudança. E aí elas serão sempre fraquezas. Porque eu não a identifico como tal. Eu não pontuo como tal. Eu não trago a mim mesmo diante de Deus que aquilo é uma fraqueza. Então tem que dar nome aos bois, como diz uma expressão antiga. Outro dia eu estava com uma pessoa, eu fiquei até chocado pela transparência da pessoa. Ele falou: não, cara, eu abandono tudo. Não deu certo, eu paro. Entendeu? Então é um pouco isso. Eu sou preguiçoso. Eu sou preconceituoso. Eu sou julgador. Eu sou mentiroso, não, exagerado. Porque às vezes a gente parece que não mente, mas exagera tanto que acaba sendo quase que uma mentira. Então nós precisamos identificar aonde que eu estou falhando. O que de fato não é do agrado de Deus. Identificar, dar nome. Porque uma hora que você identifica... Não, eu sou, o que mais? Sei lá, eu procrastino. Então é para fazer algo, mas eu vou empurrando. Uma hora pode não dar mais tempo de fazer. Então essa identificação, ela é fundamental para que Deus possa vir e transformar aquilo que era em fraqueza em fortaleza. Agora, se a gente não identifica, não dá. O segundo ponto, aqui dentro desse ponto, nós temos que lembrar que há duas declarações que todos nós temos que fazer na vida, sempre. Você já fez uma vez, você vai fazer outras vezes. A primeira declaração foi feita por Pedro, quando Jesus pergunta: quem estão dizendo que eu sou? E Pedro é categórico, está lá em Mateus 16:16, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração você precisa ter na tua mente, no teu coração, em todo o tempo. Quem é Jesus? Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, aquele que tem todo o poder, e a Ele eu tenho que temer, a Ele eu tenho que adorar. Essa declaração é fundamental na tua vida, no dia a dia. Da mesma maneira que você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, tem uma declaração que Paulo faz em Atos, quando ele está com Barnabé em Listra, e está viajando e está ministrando a palavra, e ele uma hora faz um milagre de curar um aleijado, e aí aquelas pessoas começam a endeusar Paulo, começam a endeusar Barnabé, e já dando nomes, e rendendo reverência a eles. Paulo para e fala: o que vocês estão fazendo? Nós somos homens iguais a vocês. Essa é outra declaração importante que nós temos que ter certeza de fazer sempre. Deus é Deus, e eu sou apenas um homem, como cada um aqui. Porque senão em algum momento, se eu achar que eu estou tão bem em tudo, no ministério, profissionalmente, na vida familiar, eu posso perder essa noção que eu sou apenas um homem, como cada um que está aqui hoje também é. Só isso. Um homem que recebeu o perdão de Deus e que é capacitado por Ele e através do Espírito Santo de Deus. Ele é Deus, eu sou um homem. Então essas duas declarações são extremamente importantes. Então, primeiro passo, uma autoavaliação honesta. Para quê? Para identificar quais são as nossas fraquezas. Segundo passo, importante, parece parecido, mas não é, vocês vão entender. Já que eu identifico, eu preciso sinceramente admitir que aquelas coisas são fraquezas da minha vida e que eu quero que Deus mude, quero que Deus trate. Aí de fato é um outro caminho que a gente precisa levar. Tiago nos explica isso. Tiago 5,16, ele diz: portanto,
confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Aqui tem um princípio. Você identificou, você reconhece, você quer se livrar. Só tem uma maneira: confessar. Não é que você vai pegar o microfone aqui, dá licença, João, tem uma lista aqui que eu preciso. Não, não é isso. Deus vai mostrar com quem você deve ter essa conversa, com quem você deve confessar as suas fraquezas, para que isso transforme em cura, transforme em libertação. No mínimo, o primeiro passo é alguém que te ama. Ama. Se a pessoa não tiver amor pela tua vida, converse de futebol, fala do Corinthians, fala do Palmeiras, fala do que você quiser, mas não fale sobre mudanças que você quer. Deus aponta. Não estou dizendo que tem que ser esse ou aquele outro, mas o texto aí é claro. É quando eu confesso a alguém é que eu sou curado disso. Então, muitas pessoas aqui já fizeram isso e a gente viu o resultado disso. Foi tremendo, foi maravilhoso. Deus operou. Porque aí Deus opera, porque você está fazendo o que a palavra orienta. Não é o que eu oriento, não é o que eu quero. Não estou mandando ninguém fazer isso. Eu estou lendo o que a palavra orienta. Para quê? De novo, para que a tua fraqueza se transforme em força. Em força, porque senão a gente vai ser dominado pela fraqueza. Então confessa, Deus vai te mostrar a quem você deve abrir seu coração, confessar, orar junto e tudo mais. Terceiro ponto, você identificou, você assumiu, agora você e eu temos que entender como Deus usa as tuas fraquezas. Aí você fala, uau, mas Deus usa as minhas fraquezas? Ah, usa. Deus usa tudo, meus queridos. Não usou uma jumenta para falar? Não estou falando que você é um jumento, hein? Não. Não estou falando isso. Mas Deus usa até aquilo que você entende por mal, mas para aquilo se transformar em bênção na sua vida e na vida dos outros. Quer ver um bom exemplo disso? Ou seja, você precisa aprender como Deus usa as tuas fraquezas. E a primeira maneira que Deus usa as tuas e as minhas fraquezas é para que a gente não se torne o quê? Arrogante, orgulhoso. E é aí que Deus usa. Olha o texto, 2 Coríntios 12, 7. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse o quê? Arrogante, orgulhoso, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir o quê? Qualquer arrogância. Sabe quem é esse cara aí? É Paulo. Paulo, depois de Cristo, eu diria que é a pessoa mais importante. Ele escreveu metade do Novo Testamento, esse cara. Se estamos aqui hoje é muito em função das coisas que ele escreveu. Ou seja, poucos homens foram tão usados como Paulo. E esse cara declara isso daí, ó. Para vocês entenderem o contexto, eu vou até ler numa Bíblia que tem uma versão diferente. Acende a luz aqui para mim, Tiago, por favor. Do porquê que ele falou isso daí. Ele diz assim, no capítulo 12, um pouquinho antes, a partir do 1. Conheço um homem que há 14 anos foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Este homem é ele. Ele teve essa experiência única que mais ninguém teve. Pelo menos a Bíblia não relatou isso. Ele foi levado ao paraíso, aos céus. A Bíblia às vezes fala ao terceiro céu. Não importa. O que significa é que ele foi levado ao paraíso. E ele diz, nem sei se isso aconteceu no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, no corpo. Mas não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto que for humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagens sobre isso, porque imagina se não, você ter ido ao céu, ele viu coisas que são indecifráveis. Não tem como descrever a experiência que Paulo teve ao ver o céu, ao ver o paraíso. É o que ele fala, não dá para descrever.
Ou seja, as revelações que Deus me mostrou no céu, eu não tenho como contar para ninguém. É mais ou menos isso que ele fala. Mas vou pôr para vocês, quero que vocês continuem a imaginar como um tolo, que vocês pensariam que eu sou se me encontrasse na rua ou me ouvisse falar. Agora, aqui, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi, numa outra versão, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Eu acho isso maravilhoso. Porque senão, quem é que segurava um cara como esse aqui, meu? Então ele fala, Deus pôs um freio para que eu continuasse sabendo e consciente das minhas limitações. Porque eu sou um homem. É o que declarou ele antes. Eu sou um homem. Então, e ele continua, o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Satanás não vai derrubar ninguém aqui. Satanás não vai derrubar ninguém aqui. De joelhos sim, porque joelho nós estaremos em submissão a Deus e ao Espírito Santo de Deus, mas derrubar, você ficar prostrado e não se levantar mais, isso não existe para um filho de Deus. E não existe porque Ele é quem te levanta. Satanás. E outra coisa, sabe quando está escrito aqui, foi um mensageiro de Satanás, mas quem que deixou? Você acha que Satanás tem poder contra Paulo? Imagina se tem, não tem poder nenhum contra ninguém. Deus permitiu, assim como foi com Jó. Deus permitiu, e põe limites, até aqui você vai, Satanás, até aqui você vai, porque tem um propósito para isso, ou seja, para que não fique arrogante, para que não fique orgulhoso, tem um propósito. Então Deus usa a tua fraqueza, que parece ser uma fraqueza, em teu favor. Em teu favor. Por quê? Porque Ele sabe muito bem disso daqui, ó. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você imagina você ter Deus se opondo a você. Como é que seria a tua vida? Se Deus todo dia ao amanhecer declarava lá do alto céu, do trono que Ele está, dizendo, João, hoje eu vou me opor a você. Assim como eu me opus ontem, hoje eu vou continuar me opondo a você. Que vida seria essa minha? Porque é o próprio Deus dizendo que Ele se opõe. Então, em função disso, Ele deixou o espinho na carne. E não se preocupe com o espinho na carne. Porque nem Paulo disse qual era esse espinho e ninguém disse. E eu acho ótimo não dizer. Porque se falar, porque existem algumas especulações que fosse algumas tentações que Paulo sofria, ou algum problema de saúde, ou a quantidade de opositores que ele tinha. A Bíblia é corretíssima em não dizer. Porque se falasse, meu espinho na carne era tal, nossa, ia ter um monte de gente, eu também tenho, igual Paulo. Nossa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você tem espinho na carne, assim como eu tenho espinho na carne, mas cada um tem o seu. Cada um tem o seu e com um propósito. Com um propósito. É isso. Que Deus sabe que precisa deixar alguma coisa. Porque você imagina se você acordasse amanhã e descobrisse que você é um ser perfeito. Já pensou? Vou te dizer o que ia acontecer. Você ia ser intolerável. É isso que ia ser. Se você descobrisse que você é um ser perfeito, que você não precisa de nada, que nada te falta, você tem tudo, absolutamente tudo, inteligência, beleza, tanquinho, tudo, não falta nada. Nada, não falta nada. Você é o cara mais lindo do face da terra. Ninguém aguentaria você um dia sequer. Um dia sequer. Deus sabe disso. Deus sabe disso. Então, o orgulho vem antes da destruição, ó. Provérbios diz isso, antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então deixa o espinho aí, deixa aí, porque tem propósito na sua vida, deixa, não mexe nele não. Então Deus faz o quê? Nós temos que aprender como Deus usa as nossas fraquezas. A primeira é evitar que sejamos orgulhosos, sejamos arrogantes. A segunda maneira é fazer com que eu e você valorizemos os outros. A gente só valoriza o outro quando a gente descobre que a gente também é um ser
pequeno. É um ser também que tem defeitos, que tem falhas, que Deus precisa vir com a misericórdia dele. Porque se eu achar que eu sou melhor que alguém, eu nunca mais olho com bondade, com misericórdia para ninguém. Porque eu me considero superior. Então tem um texto também lá em 1 Coríntios 12, 22, que é quando Paulo está falando do corpo. Ele começa falando dos dons, depois ele fala do corpo, que é uma simbologia da igreja. E para explicar isso, ele fala do corpo humano. Ou seja, você acha que o olho se acha melhor do que o ouvido, ou do que o nariz, ou o pé, ou a mão e tal, e coisa? Não, porque eu sou o olho, eu sou muito mais importante que o dedinho do pé, eu sou o ouvido e não sei o quê. Ele diz assim, ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. Eu só percebo isso quando eu sei que eu tenho limitações. Eu só consigo, desculpa, mas é em amor que eu falo, eu só consigo valorizar cada vida que está aqui hoje, porque eu sei que eu sou limitado, fraco e pecador. Porque se eu achar que eu não sou limitado, não sou pecador, eu não olho com amor para ninguém. Essa é a verdade. Nós precisamos ser honestos com isso. Deus sabe disso. E Deus trabalha nisso. João, você é um homem só, João. Você também tem muita coisa para arrumar na sua vida. E eu estou deixando a propósito, João. Muita coisa. Então, olhe com bondade. Olhe com misericórdia. Não critique, não julgue. Porque as pessoas estão passando por lutas tão ferrenhas, tão grandes, como muitas vezes você também está. E aí o Espírito Santo começa a pôr em você, valorizar as pessoas como elas devem ser valorizadas. E por fim, sem dúvida nenhuma, e é onde nós vamos voltar no texto, aprender como Deus usa. Você vai aprender então que Ele vai fazer coisas para evitar que você se torne arrogante, que você se torne orgulhoso. Ele vai fazer coisas para que você valorize os outros. E Ele vai fazer coisas para que você se torne mais dependente dEle. Dele, absolutamente dependente dEle. E o texto é esse que ele diz assim, 2 Coríntios 12, de 8 a 9, Paulo dizendo de novo, em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, o quê? O espinho na carne. Tinha alguém que tinha moral para pedir, remove isso? Era Paulo. Ele tinha moral para falar, Deus, me tira esse negócio. Eu tenho viagens para fazer, eu tenho igrejas para abrir, eu tenho ministrar sua palavra, eu tenho milagres para fazer, então me tira esse espinho da carne que está me atrapalhando. E o texto diz, mas ele disse, ou seja, Deus disse a Paulo, minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Deus trouxe você hoje aqui e a mim também para te dizer isso. O que você precisa, o que eu preciso, para que na tua fraqueza você seja forte, é da graça de Deus. É da graça de Deus. De mais nada. É o que ele fala, você não precisa de mais nada. Minha graça é tudo de que você precisa. Então eu tenho que entender também um pouco o que é isso, o que é esse conceito, o que é esse fundamento chamado graça. E a primeira coisa que vai sempre vir na tua memória e na minha é que é um favor que você não merece. Você não fez nada por isso. Ou seja, é um favor imerecido, benevolente, espontâneo, amoroso de Deus pelos homens. Ele é um Deus gracioso. Ele escolheu assim. Ele escolheu assim. É uma manifestação do amor do Senhor pelo ser humano. Fiz algo para merecer? Não, não fez algo para merecer. Sem que ele tenha feito coisa nenhuma, e sem dúvida também é a base da tua e da minha salvação, porque Efésios diz que somos salvos pela graça, ou seja, sem ela, não tem o que fazer na vida, sem ela não há vida, nós vamos falar disso, ou seja, e aí olha que legal, graça é algo que só existe no cristianismo, em nenhum outro credo, todo e qualquer outro crédito, existe algo que a gente fala assim, meritocracia, sabe? Mereceu, aí você ganha.
Todo outro crédito é isso, você tem que fazer sacrifício, você tem que cumprir isso, tem que cumprir aquilo, tem que cumprir aquilo outro. Ou seja, encontraremos sempre uma relação de mérito para conseguir bênção. E aí aparece Cristo, que vai na cruz por você e por mim, e que a partir daí estabelece uma nova fase, uma nova era, que a gente chama de era da graça, e que você, apesar de não merecer, Ele concede a você. Como não adorar esse Deus? Como não adorar esse Deus? Agora, tem uma frase de um escritor americano, o Don Miller, que eu gosto e se encaixa bem aqui, que diz assim: quem não é capaz de aceitar as suas imperfeições, também não é capaz de aceitar a graça. Porque não fecha na cabeça da pessoa. O perfeito acha que ele só será abençoado se ele for sempre perfeito. Então, enquanto eu for perfeito, enquanto eu agir corretamente, enquanto eu não pecar, eu posso contar com a graça de Deus. Agora, se eu fizer alguma coisa errada, estou lascado. É isso. Então, por quê? Porque ele também não reconhece que ele é imperfeito. Então, o primeiro passo para você desfrutar da graça é saber que você é imperfeito, assim como eu sou imperfeito. Agora, a gente não pode misturar canais, não é o tema de hoje, mas a graça não anula, presta atenção, a graça não anula a colheita daquilo que plantamos. São duas coisas distintas. Então, posso tudo? Não. Davi pecou, foi perdoado, mas colheu consequência. Sabemos disso, é só ler a palavra. Então, a graça não anula a colheita daquilo que plantamos, porque a lei da semeadura, ela vai sempre existir para todos nós. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Não há colheita sem semeadura e não há semeadura sem colheita. Então, mas a graça é esse favor imerecido, maravilhoso, manifestação do amor de Deus por você e por mim. 3 pontos só para a gente entender e gravar no nosso coração. A graça, ela é viva. Olha o texto que diz: porque a tua graça é melhor do que a vida. O salmista está dizendo, ou seja, a vida sem a graça de Deus não vale a pena. Ou seja, quando acordamos ou quando dormimos, é tudo pela graça de Deus. Se acordou, agradeça. Porque tem gente que nesse mesmo dia está acordando num leito de hospital, ou não está acordando, ou está acordando enfermo e por aí vai. Inclusive, estejam orando pelo Bruno. A Gabi está aqui? Não, a Gabi está lá em cima. O Bruno é o irmão da Gabi, aquele rapaz pequeno, 1,5 m mais ou menos. Não, estou brincando. O cara parece que tem uns 2,5 m. Pai da Valentina, daquela criança, e casado com a Carol. Os 3 pegaram Covid, e no caso do Bruno parece que está dando umas escamações, como se fosse essa coisa aí do macaco. Então, preocupou um pouquinho mais a varíola do macaco, mas o médico disse que de fato é só efeito da Covid. Então, todos os dias eu agradeço a Deus pela graça dele. É disso que estamos falando aqui. Você não sabe, você começa um dia, você não sabe como você vai terminar. Eu não sei como eu vou terminar o dia que eu comecei. Eu só sei de uma certeza: Deus é comigo. Deus é comigo. E está transformando as minhas fraquezas em força. Porque Ele é comigo, Ele decidiu me amar, Ele decidiu ser bondoso. Olhar pela graça de Deus é ver que estamos vivos por permissão do Senhor e que a vida que temos agora pertence a Ele. E por isso precisamos aproveitar cada momento. Não desperdice a graça de Deus. Por favor, não faça mais isso. Porque quando a gente diz que é pela graça que somos salvos e que é um favor imerecido, mas deixa eu dizer uma coisa para você: a graça não é de graça. Custou a vida do nosso Senhor Jesus. Então você desperdiçar o sacrifício dele na cruz. Quando eu desperdiço o sacrifício dele na cruz? Quando eu não valorizo tudo que ele me dá. Todo o meu redor, quando eu não valorizo a cama que eu dormi, o alimento que eu estou comendo, a vida que Ele me dá, a capacidade de trabalho, o ar que respiro, as pernas para caminhar, os olhos que enxergam, quando eu não valorizo essas coisas que Deus nos dá pela graça, eu estou menosprezando. Nunca mais façamos isso. Nunca mais reclamar de coisas pequenas e relevantes, vendo todo que nós temos, o amor que Ele tem por nós. Então aproveite cada
minuto da sua vida, da graça que Deus falou. Hoje eu tenho uma porção. Foi orado aqui hoje que as misericórdias do Senhor se renascem a cada manhã. Então todo dia, Deus, obrigado, Deus. Obrigado pelo desafio que o Senhor tem para mim hoje. Me capacita, me dê graça, Senhor, porque eu preciso dela. Então ela é viva. O que mais que a graça faz? Ela trabalha. Olha Paulo falando, 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Mas aí ele, aquele do espinho na carne, fala: todavia não eu, mas a graça de Deus. Não é você, não sou eu. Às vezes as pessoas agradecem alguma coisa que a gente faz, um telefonema, uma visita, ou isso, ou aquilo, uma preocupação, uma oração, um bate-papo, nada, não importa o que seja. É a graça. Porque não conta para ninguém. Para ninguém. Se fosse por mim, ia ficar bem na minha. Mas a graça faz isso. A graça faz a gente olhar com amor. A graça faz a gente celebrar o que tem que celebrar, seja casamento, seja funeral. É a graça. Eu tenho consciência disso. Em mim não. Em mim eu não faço. Mas a graça nos empurra a fazer. A graça faz com que eu olhe para cada um de vocês com amor, com bondade. Quero o melhor de vocês. E essa disposição vem de Deus. Vem de Deus. Por fim não, mas outra coisa importante que a graça faz, porque durante muito tempo o pecado nos dominava. O pecado nos dominava. Mas Romanos 6,14, Paulo diz o quê? Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Aleluia. E a graça nos liberta. A gente pode pecar e vamos pecar, mas nós não somos mais escravos do pecado. Isso não. Isso não. Escravos do pecado, que seria o quê? Escravos da mentira, escravo da luxúria, escravo de um adultério, escravo de uma prostituição. Isso não, porque a graça nos libertou de tudo isso. De tudo isso. E aí sim, por fim, já falamos, mas é importante a gente sair daqui sabendo, ela é suficiente, como Deus falou a Paulo. 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, Deus. Oh Senhor, obrigado pela tua graça. Obrigado, Senhor Jesus, porque através dela enfrentaremos tribulações, mas cresceremos, amadureceremos e triunfaremos sobre todo tipo de aflição. Pela graça, ela basta para a tua vida. Saia daqui hoje ciente, confiando que apesar da fraqueza aparente, existe uma fortaleza dentro de você que Deus vai estar trabalhando. Não sei se eu pus aqui, tem um louvor antigo de 1600 e pouco, o Amazing Grace, né? Alguns devem conhecer. Não, mas eu vou ler aqui um trecho desse louvor que diz assim: foi a graça que ensinou meu coração a temer. Ou seja, falamos muito da importância de temor a Deus há 2 semanas atrás, mas sem a graça eu não aprendo a temer a Deus. E a graça aliviou meus medos. Como preciosa essa graça pareceu, a hora em que eu acreditei. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu cheguei. É a graça que me trouxe em segurança até aqui. É a graça. É a graça de Deus. Então a minha pergunta para você que está aqui hoje, meu querido, é essa: você tem experimentado dessa graça? Você tem experimentado pessoalmente essa graça de Deus em sua vida? Talvez não num grau como você devesse estar experimentando. Porque saiba que você é alvo da graça de Deus. Portanto, sinta-se cheio dela nesta manhã. Cheio dela nesta manhã. E seja transformado pela presença do Deus Altíssimo. Que Ele transforme você pela graça de novo, porque só assim é possível. Abra seu coração nessa manhã para a graça de Deus entrar
Experimente as maravilhas de Deus na sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa maravilhosa. Não é necessário primeiro mudar a sua conduta reprovável. Ah, não, se eu mudar tudo isso, Deus vai... Sem a graça, ninguém é capaz de mudar. Então, o processo é o inverso. Não pense que você precisa mudar antes para que Deus venha e derrame da sua graça. Ele sabe que Ele precisa derramar da sua graça para que você mude. E eu também. Então deixa Deus hoje derramar da sua graça e transformar. A graça divina opera a transformação que Deus tanto deseja que aconteça na sua vida e na minha. Porque é humanamente impossível a gente transformar sem a graça de Deus. Uau! E Deus diz, como está na palavra, Deus tem superabundante graça para você e para a tua casa, para a tua família. Receba isso nessa manhã. Creia e viva essa graça na sua eficácia plena e seja dela dependente, de mais nada. Não dependa de mais nada, porque nada pode substituir a graça de Deus. E sendo assim, eu e você possamos dizer sim. Sim, é quando sou fraco que eu sou forte. O pessoal do louvor pode vir, por favor. É quando sou fraco que eu sou forte. Parece tão antagônico, tão contrário a qualquer lei natural, porque a fraqueza para nós é a derrota, é a perda, é o medo, é a insegurança. E Deus está dizendo hoje para cada um aqui, é quando você é fraco que o meu poder opera. Porque aí a minha graça vai bastar a você, João. Vai bastar a você e a todos. Creia nisso, viva, experimente disso. Aceite a graça de Deus, aceite, porque você é alvo dela, você é alvo dela. Nós temos uma história de Mefibosete, lá na Bíblia não tenho como contar agora, mas ele foi sempre alvo da graça de Deus, e Deus foi procurando até que o encontrou, trouxe para ter assento na mesa do rei. Menino aleijado, que vivia como mendigo, apesar de ter sido neto de Saul, mas no transcorrer da vida, ele teve tudo isso que aconteceu, mas Deus foi atrás dele. E Deus hoje está indo atrás de alguns Mefibosetes aqui para mostrar a graça dele. E trazer para a mesa dele, para o banquete dele, onde não há falta de nada. Baixemos um pouco a nossa cabeça, por favor. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, por esta manhã. Pelas vidas aqui presentes, Senhor, e pelo teu agir, o agir do teu Santo Espírito. Age, oxe, malai. Age aqui esta manhã, Deus. Age aqui esta manhã, que possamos sair daqui cheios da tua graça, porque só ela nos basta. Não precisamos de mais nada. Agora precisamos entender que há coisas que precisamos fazer, identificar as nossas fraquezas, nomeá-las, confessá-las, saber que muitas vezes o Senhor deixa um espinho na carne em nós, para evitar que nos transformemos em pessoas arrogantes, orgulhosos, que não demos valor ao próximo, que somos julgadores, preconceituosos. Não, Pai, que a gente aprenda contigo que tudo tem um propósito divino nas nossas vidas, que o Senhor opera sempre para o nosso bem. Seus planos são planos de bênção e de paz para cada um que está aqui esta manhã, Deus. Então vem, recebam, meus queridos irmãos, amigos, visitantes desta manhã aqui, recebam a graça, a superabundante graça nas suas vidas, e se levantem, não se prostrem. O máximo que você pode ficar é de joelhos, orando e clamando, mas ao terminar a seu período de oração e clamor, levante vitoriosamente, porque Deus é contigo. Vamos louvar o Senhor, porque Ele merece todo louvor e toda adoração, esse que nos concede graça. Amém, aleluia. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.